Prezados, apresento o artigo de minha autoria, mestranda Silvana, do curso de Ciências Ambientais da UFPEL e demais autores, professores doutores da UFPEL e IFSU, para o sexto CIEP, de título Modelagem Matemática para a Dispersão de Poluentes em um Corpo Hídrico. Inicio destacando a preocupação com o meio ambiente e o uso consciente dos recursos naturais existentes, dos quais destaca-se a água, o recurso explorado neste estudo. Essa preocupação com os recursos que fomenta, então, a criação de alternativas de controle dessa poluição. E sendo a água um recurso importante para a sobrevivência do nosso planeta, observa-se que o bom aproveitamento desse recurso e gestão tornou-se uma preocupação mundial e deve aumentar sua relevância nos próximos anos, devido ao perigo de sua escassez, conforme cita o Plano Nacional dos Recursos Hídricos. Bom, nesse cenário de preocupação ambiental, a modelagem matemática ela se apresenta como uma ferramenta útil nos estudos de impactos ambientais. A partir disso, o objetivo deste artigo, dessa pesquisa, é o estudo, então, do transporte e dispersão de poluentes em corpo hídrico, realizando a validação de um modelo matemático de advecção e difusão através da abordagem GLTT, com os dados de um trabalho in situ realizado no Rio Paraibuna, Minas Gerais, que utilizou traçadores fluorescentes dos autores Soares Ribeiro e Guedes, do ano de 2006. A metodologia, então. Metodologia se baseia, então, na modelagem matemática, que, conforme o autor Bassanese cita, é a arte, então, de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e, através de equações matemáticas, resolvê-las interpretando suas soluções e trazendo para a linguagem do mundo real. Sendo assim, nessa pesquisa, vamos considerar, então, avaliar o problema da dispersão de poluentes em um rio, onde esse é representado matematicamente pelo processo de advecção e difusão, e resolvido e validado através da abordagem GLTT, a qual uma revisão completa pode ser encontrada em busca em 2012. O método, então. De acordo com o problema em estudo, após a aplicação das hipóteses simplificadoras, conforme o relatório já citado, a equação que define, então, a dispersão e transporte unidimensional de poluente é assim representada. O primeiro termo, temos o termo transiente, segundo termo, termo advectivo, e o terceiro termo, termo difusivo. E considerando as seguintes condições de contorno e inicial, logo, resolvendo a equação do problema em estudo pela abordagem GLTT, a solução final é assim representada, onde ela é dada, então, a concentração final pelo somatório das autofunções e das componentes CNT. De posse, então, da solução final, eu apresento para vocês as sessões de monitoramento dos traçadores, onde tem 4 sessões de monitoramento e uma sessão de injeção, os dados do experimento e, de posse deles, então, os resultados reais alcançados. Apresenta, então, os gráficos das curvas com a evolução da concentração no ponto da represa para o traçador de amidorodamina G extra, solução GLTT, e com os dados observados no experimento, solução GLTT em vermelho, os dados observados em estrela. Foram realizadas, então, simulações para N20 termos da expansão em série na solução final, N40, N80 e N160. Nota-se que uma estabilidade do modelo à medida que se aumenta os elementos da série. Conforme essa figura, em N160, a solução GLTT ela apresenta maior proximidade com os dados experimentais, sendo que os pontos praticamente encontram sobre as curvas, o que indica, então, a boa proximidade da solução analítica para com os dados observados. Isso mostra que a GLTT ela conseguiu modelar de forma satisfatória o fenômeno da dispersão de poluentes, apresentando resultados próximos aos resultados experimentais. Como conclusão, observou-se a boa concordância entre a abordagem e o experimento, ou seja, a abordagem GLTT ela mostrou-se eficaz na modelagem da dispersão de poluentes. Com isso, pretende-se realizar a simulação para o restante das campanhas de campo. E, por fim, saliento que os resultados parciais que confirmam a boa concordância, eles não esgotam a necessidade de pesquisa, pois o estudo de modelo matemático ele requer a sua validação também com dados de experimentos realísticos, assegurando assim a sua aplicabilidade antes do uso real. Obrigada.